dia, sejam todos bem-vindos ao Podtelling. Meu nome é Maria Fernanda. Oi, meu é Bianca e hoje, com o intuito do podcast ser mais completo, trouxemos Claire Filipim, professora de História do Colégio São Luís, e Fabrício Bado, o seu coordenador, para dar uma entrevista pra gente. Mas antes de começarmos a entrevista, vamos conhecer um pouco da história de São Luís. A escola paroquial foi fundada em 9 de julho de 1903 pelo padre Antônio Enzig, vigário da paróquia de Brusque, acompanhado do padre Joseph Suntrup. E o objetivo dessa instituição de ensino é promover a educação da comunidade católica. Em 1906, o padre Deon sai em visita a alguns países onde a congregação por ele fundada estavam instaladas, visitando também a congregação brusquense. Então, em 1909, aconteceu a inauguração do Colégio Santo Antônio com a presença de toda a comunidade brusquense e do bispo Dom João Becker. Em 1942, a escola paroquial Santo Antônio é reconhecida como grupo escolar, e em 1958 ganha também o curso ginasial. Ainda na década de 1940, é construída uma sede própria para o jardim de infância e um novo prédio para a residência das irmãs. Em 1951, em nome da paróquia São Luís Gonzaga, o padre João de Cruz Stu, professor no Convento Sagrado Coração de Jesus, assume a direção dos cursos do SENAC em Brusque, dando início à Escola Técnica do Comércio São Luís. A expansão do colégio atraía também alunos de outras localidades que permaneciam no internato. A partir de 1968, os padres passaram a ter uma presença mais marcante no colégio, dividindo a responsabilidade pedagógica com as irmãs. O reconhecimento do Colégio São Luís pelo ministro. A partir de 1968, os padres passaram a ter uma presença mais marcante no colégio, dividindo a responsabilidade pedagógica com as irmãs. O reconhecimento do Colégio São Luís pelo Ministério da Educação e Cultura ocorreu alguns anos depois, e desde então, o Colégio São Luís nunca parou de crescer. Em 2001, o Colégio São Luís adquire a educação infantil das Irmãs da Divina Providência, passando a oferecer atendimento às crianças a partir de 1 ano e 2 meses. Nos exemplos disso são as instalações já existentes e as que são efetuadas ao longo de cada ano. Depois de termos uma super base da história do colégio, chamo agora Claire e Fabrício. Boa noite, meninas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Boa noite. Boa noite, Bianca e Maria Fernanda. Estou muito feliz pelo convite. Boa noite, como vocês estão hoje? Tudo certo, né? Estou muito bem. Que estamos bom. bem. Vamos começar a entrevista? Vamos Qual sim. das duas começam? Eu posso começar. Tá, então vamos lá. Quanto tempo que você está trabalhando na instituição? Então, eu trabalho no São Luís em torno de 25 anos. Nossa, é bastante tempo. Muito tempo, bem bacana. Então, Claire, sabemos que você é professora de história, certo? Mas você é a única do colégio? Não, eu não sou a única professora de história do colégio, mas sim só do Fundamental 2. Entendo. E sobre as mudanças físicas e do método de ensino do São Luís, como é que funcionou esse processo todo? Então, o colégio vai passando por grandes transformações físicas nesse período. Os prédios passaram a mudar, as suas formas significativas começaram a atender as demandas tecnológicas do colégio, como o laboratório de informática, e também teve a construção do ginásio de esportes abertos, novo acesso de entrada e saída e mudanças no estacionamento, e a parte administrativa e pedagógica do colégio, com salas amplas e adequadas para atender a unidade escolar. Nossa, muito interessante isso. E sobre os métodos de avaliação de vocês? Então, as avaliações elas consistem em propostas avaliativas capazes de melhorar o processo de ensino a partir dos dados coletados nas avaliações propostas para os alunos. Outros instrumentos também são utilizados. O objetivo é identificar as dificuldades dos alunos para auxiliar eles na sua aprendizagem. E por último, só que não menos importante, o que o São Luís mudou na tua vida, na tua carreira? O que tu notou de diferença? Então, acredito que como educador, o Colégio São Luís ele foi fundamental para o meu crescimento pedagógico. Até porque é algo que eu realmente faço por amor. E eu sinto que esse colégio ele traz isso na hora que a gente vai aplicar certas coisas. E eu sinto muito amor pelos meus alunos e como eu trabalho. Até porque eu tento sempre fazer da melhor forma para eles isso. Realmente ver alguém que tem tanta admiração e tanto amor pelos alunos, pela profissão, é algo hoje em dia de se admirar. Realmente. Então vamos agora para a parte do Fabico. Tá pronto, Fabico? Sim, com certeza. Então vamos começar. Como você iniciou no Colégio São Luís? Perdão. Então, eu iniciei fazendo faculdade de Educação Física. E mais ou menos no meu primeiro semestre da faculdade, um amigo meu, muito próximo, trabalhava aqui, ele estava saindo, então ele me ofereceu um emprego para entrar no lugar dele. E primeiro eu entrei como estagiário, depois como professor, e hoje em dia eu estou como coordenador. E após um tempo também, o colégio começou com a Rede Bom Jesus, e eu assumi a coordenação do ensino médio e do ensino fundamental. E como foi o processo de adaptação dos cargos? Então, no primeiro momento foi bem complicado pra mim, porque eu tive que sair da área dos esportes e ir pra área de coordenação, a área dos alunos, né? Administrativa, exatamente.
E eu tive que fazer um curso pra poder me especializar um pouco melhor nessa área. Mas eu adoro desafios, então foi só mais um desafio pra minha vida. Com licença, meninas, eu preciso ir ao banheiro. Claro, é só ir reto e virar à esquerda, tá? Tá bom, muito obrigada. E como que funciona dentro da escola o processo de mudança dos cargos? Então, geralmente uma mudança de cargo é muito por competência, né? E o colégio, eles fazem toda uma avaliação na pessoa pra ver se ela está adaptada ao cargo e tudo mais. E sobre parte de psicológico, eles não influenciam em nada? Então, acaba influenciando um pouco pelo fato, principalmente no meu, porque eu saí de uma parte totalmente diferente, a parte dos esportes, pra coordenar uma sala de aula, é muito complicado, mas até que minha adaptação foi boa, porque como eu falei, eu adoro desafios. Que bom. E sobre as mudanças no método de ensino? Então, antigamente, bem no início do cargo, no colégio, nós utilizávamos editoras. Mas como a gente viu que, era mais para avaliar as editoras, como a gente viu que era melhor mudar para sistemas, porque daí era algo que era certo e tudo mais, e tinha do ensino fundamental, educação infantil até o terceirão, a gente preferiu mudar para sistemas. Primeiro a gente teve o sistema de Pitágoras, depois a gente teve o sistema de Bom Jesus, e hoje em dia nós temos o sistema Bernoulli, que continuou com a gente faz 1 ano e tá até hoje. E Fabico, teve muitas mudanças físicas no colégio? Sim, bastante. Principalmente da época que eu entrei até hoje, porque mudaram muito a tecnologia, né? Então agora tá de melhor acesso, todas as salas, enfim. A nossa ida para o campo era a sala dos professores de educação física. Na nossa quadra externa, a gente tinha bastante quadras de areias, assim, que hoje em dia a gente não tem mais quadras de areia. Onde temos o estacionamento hoje eram 2 quadras de cimento e nós fizemos um bom estacionamento para dar um bom conforto aos pais, certo? Antigamente era chamado de Bloco H. Era onde hoje em dia fica a biblioteca. Anos atrás, em uma varanda com arcos. Eram os arcos de cimento mesmo. E se repararmos no dia de hoje, ainda tem os arcos na biblioteca. Alguns deles, porque outros foi fechado e a entrada não é mais ali. E onde estudo o ensino fundamental 1 e embaixo a educação infantil foi o último prédio a ser construído. As portas eram viradas para o pátio e com a reforma praticamente tudo mudou. Durante o período do ano 2002, houve também a construção da capela, que foi feita pelo Padre Léo, que foi o nosso antigo padre. A cantina era no espaço das salas de artes e ela era tocada pela Associação dos Professores. Anos depois, ela foi terceirizada também e para a parte de fora do colégio, a entrada era em frente à biblioteca, também feita de arcos, que antigamente era a entrada, como eu já havia falado. E tudo isso é realmente muito interessante. E sobre as atividades extracurriculares, né? Que eu sei que no São Luís tem muitas atividades, tem vários atletas, tanto, né, principalmente vôlei e tal. O colégio é reconhecido por isso. Exatamente. Bem isso. Então, a gente queria saber quantas atividades extracurriculares que tem, como são, quais foram os avanços delas. Então, a gente sempre teve desde o início atividades extracurriculares, tanto que eu entrei pelos esportes, né, pelas atividades extracurriculares. Mas nos últimos 5 anos que a gente foi aprimorando e foram crescendo, e fomos inovando essa parte. Para principalmente o conforto dos alunos e a permanência deles no colégio. Aí vendo os gostos, enfim, fazendo pesquisas com os alunos mesmo. Bom, no São Luís sempre teve esporte, a gente pode perceber, mas de antigamente para hoje em dia teve algumas mudanças? Então, tivemos sim algumas mudanças. A gente sempre teve voleibol, handebol, basquetebol, enfim, as clássicas. E a gente também teve várias competições que saímos como primeiro lugar, né? Seleção catarinense, brasileira, seleção brasileira. Também tivemos o nosso time de voleibol, que foi campeão brasileiro sul-americano no Chile. E nós não podemos e nem queremos, né, crescer como clube, porque somos uma formação escolar. E agora, a última pergunta. O colégio foi evoluindo na tecnologia, como que aconteceu esse processo, os alunos, como que foi? Então, todo dia nós evoluímos como pessoas na tecnologia, porque cada dia alguém descobre algo diferente e acaba
repassando pra todo mundo. Influenciar a nossa vida. Exatamente, muitas influências. E a gente percebeu que com a tecnologia, às vezes a tecnologia pode ser muito ruim pra nossa vida, pode ser um empecilho, mas no colégio, principalmente com os alunos, é muito bom, porque os adolescentes principalmente estão no meio da tecnologia o dia inteiro. Eles sabem Então, usar, né? exatamente. Eles sabem usar, a maioria, tem muita gente que não sabe, mas a maioria dos nossos alunos sabem usar a tecnologia, e a gente viu que era um meio mais prático. Nossa, gente, muito obrigada por todas essas informações, sério. A gente conseguiu entender muito a história do Colégio São Luís. Conseguimos perceber que vocês são um colégio que preza muito pela educação, pelo bem-estar, pelo conforto do aluno de vocês, que vocês tentam sempre fazer o máximo possível por eles. Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que assistiram, principalmente a Clair e o Fabico. Então é isso, um beijo, até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau, pessoal!